queria era apelar aos portugueses para virem votar. Os que ainda puderem votar hoje, porque estão inscritos para o voto antecipado, que venham. Os que tiverem optado por votar no próprio dia, organizem a vida para votar. É importante, numa democracia que celebra 50 anos, é importante que não acompanhemos a evolução de democracias mais antigas e mais velhas, que é de aumento da abstenção em eleições que são todas elas muito importantes. E nesse sentido, quem puder votar, que vote. É o apelo que eu deixo aqui para o próximo domingo e para alguns que ainda possam votar hoje. Não vou pronunciar-me sobre a campanha, só posso dizer que achei muito esclarecedor, não só o tempo dos debates, como o tempo anterior e posterior. Foi uma campanha e uma pré-campanha muito longas e a cobertura da comunicação social foi muito boa. Eu tenho a felicitar a comunicação social, as pessoas só olham para o tempo dos debates, mas esquecem-se dos jornais noticiosos, hora a hora, e sobretudo os de maior projeção, que foram meses a acompanhar todos os debates, todas as posições, todos os temas. Os portugueses vão votar e naturalmente ponderarão aquilo que é o significado do seu voto, e o povo português tem demonstrado desde o 25 de Abril uma maturidade e uma sabedoria, antecipando em muitos casos aquilo que muitas vezes só se percebe no futuro. Não há razão para deixar de acreditar nisso. Bom, eu no apelo que fiz ao voto em 2022 sugeri que fosse repensado o dia da reflexão. Entre outras coisas que sugeri na altura, na mensagem dirigida ao país, disse que era talvez o tempo de se repensar o que tinha uma lógica na eleição para a Constituinte e no início da democracia, mas depois, com a aceleração do tempo, naquela altura, por exemplo, as campanhas eram 21 dias, por exemplo, naquela altura não era possível publicar sondagens no período de campanha eleitoral. Bom, isso tudo mudou. E, portanto, mas isso a Assembleia da República é que é soberana. Não era o tempo de se fazer uma reflexão sobre o possível voto eletrónico, Sr. Presidente da República, refletir e concretizar? Eu também já sobre isso me pronunciei, chamando a atenção para mais dia menos dia, a pensar, por exemplo, nos nossos imigrantes, nas comunidades espalhadas pelo mundo, mas mesmo cá dentro, para se ponderar os prós e os contras do voto eletrónico. Houve experiências piloto, acho que é de aprofundar isso. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação
da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Olá a todos, estamos na cidade de Viseu, uma conversa que irá despertar interesse com o Dr. José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades. José Cesário, fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas entre 2002 e 2004 e depois entre 2011 e 2015 e secretário de Estado da Administração Local durante um período mais curto entre 2004 e 2005. Fui igualmente deputado à Assembleia da República, eleito por Viseu entre 1983 e 2005 e, a partir daí, eleito pelo Círculo de Fora da Europa até 2023, à altura em que cessei as minhas funções. Neste momento encontro-me aposentado e continuo a dedicar-me à área das comunidades com a responsabilidade da mesma na Direção Nacional do Partido Social Democrata. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas,
Dr. José Cesário, um velho amigo do Montreal Magazine, iniciou as suas atividades como deputado com aquilo que era uma responsabilidade acrescida e chegou a ser o secretário de Estado das Comunidades. Foi dessa parte que nós nos aproximamos e chegou-se mais até às comunidades. Conte-me lá como é que foi esse ponto de partida, chegar a ser mais conhecido no Canadá e na América. Foi para mim uma surpresa muito grande o início do trabalho com as comunidades. Eu fui convidado em 1999 pelo então Presidente do PSD, Dr. Durão Barroso, para me responsabilizar por esta área. Até aí tinha contactos com imigrantes, tenho imigrantes na família, mas confesso que nunca tinha dedicado muito tempo à análise dos problemas de quem está fora do país. Embora, repita, tenho imigrantes na família e sou de uma zona de forte imigração. A verdade é que fui deparando com um conjunto de aspectos que eu não conhecia até aí. E, de facto, o universo das comunidades é um universo absolutamente fascinante. Primeiro porque as comunidades não são todas iguais. As comunidades da Europa têm uma problemática, as comunidades históricas transoceânicas têm outra, e dentro dessas há diferenças assinaláveis. Não podemos confundir a diáspora que nós temos presente nos países, por exemplo, do Sudeste Asiático, no sul da Ásia, e aquela que temos presente na América do Norte, na América do Sul, em África, com todas as especificidades que tem. A verdade, porém, é que de facto é impressionante aquilo que Portugal é no mundo, à custa exatamente dos portugueses, à custa daqueles que foram, desde há centenas de anos, foram andando pelo mundo e foram criando centenas e centenas de pequenas, em alguns casos, de grandes comunidades. É uma problemática que evoluiu muito. Eu, quando comecei a trabalhar nesta área, confesso que encontrava menos orgulho em ser português do que encontro hoje. Por exemplo, nas novas gerações. Hoje há uma ligação muito forte das gerações mais jovens, dos lusodescendentes, a Portugal. Por vários fatores. Portugal é um país moderno, as pessoas começaram a perceber-se dessa modernidade. Portugal é um país com presença internacional a todos os níveis, não apenas na política, mas na área cultural, na área académica, na área desportiva. Efetivamente, alguns dos vultos do nosso desporto foram muito importantes para isto, o Cristiano Ronaldo, o Luís Figo, já o Eusébio tinha sido, e portanto tem havido uma evolução muito grande. De facto, eu hoje encontro essa ligação, uma ligação muito forte, mas também encontro, é bom dizê-lo, mais problemas. Não é? As coisas foram evoluindo. De facto, dentro da Europa há uma mobilidade natural, em que há problemas, mas são problemas fundamentalmente que têm a ver com inserção num ou noutro mercado de trabalho mais difícil. Não há problemas de legalidade. Não é? Agora, fora da Europa, os problemas de legalidade, os problemas de pessoas que estão em situações irregulares são problemas muito significativos. E, por exemplo, as questões das deportações, que era uma coisa que eu não imaginava possível há uns anos, são questões que estão hoje muito presentes em vários países. Temos, efetivamente, gente com um grande sucesso, a todos os níveis. Temos portugueses no Congresso Federal dos Estados Unidos, no Canadá, em França, na África do Sul, em variadíssimos países. Temos grandes empresários, temos grandes académicos, temos um prémio Nobel nos Estados Unidos da América do Norte, o Craig Mello, que é descendente de açorianos. Temos diretores, reitores de universidades, de faculdades, grandes vultos da cultura, mas também temos gente muito pobre. Temos gente que passa por muitas dificuldades, sobretudo em África e sobretudo na América Latina, onde temos, não é pouca gente, é muita gente em situações muitíssimo delicadas. Eu encontrei, ao longo da minha vida, pessoas que não iam a Portugal há 70 anos, exatamente porque não tinham dinheiro para pagar a ida a Portugal e que, em alguns casos, sobreviviam com recurso a cestas básicas, apoios que eram dados ou por instituições locais ligadas à comunidade, ou pelas seguranças sociais onde elas existem, ou, em alguns casos, até pelo Estado português, que naturalmente tem algumas políticas
que vão exatamente ao encontro, tentam ir ao encontro dessa realidade. Há também problemas que se prendem com as questões da nacionalidade, do acesso à nacionalidade, sobretudo nas comunidades mais antigas. Isto na Europa também tem pouca expressão, mas a verdade é que eu posso recordar-me do que era, por exemplo, a perda da nacionalidade por parte dos portugueses que tinham adquirido outra até 1981. Isto era muito evidente, por exemplo, no Canadá, na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos, também um pouco na África do Sul. Foi uma luta que travámos, conseguiu-se efetivamente atingir esse objetivo. Hoje as coisas estão regularizadas, mas não só. Olha, por exemplo, o acesso à nacionalidade portuguesa por parte dos netos também é uma conquista muito recente, que também foi uma luta em que nós nos empenhámos profundamente, que tem hoje uma expressão muito grande. Hoje há centenas de milhares de pessoas que passaram a ter nacionalidade portuguesa, descendentes de portugueses, netos de portugueses, não a tinham, hoje têm-na. Efetivamente é um problema que também surgiu naqueles primeiros tempos, eu como comecei a dedicar a esta realidade, as questões da língua, as questões da cultura. Efetivamente não é fácil às vezes para as organizações comunitárias manterem vivas as tradições, manterem viva a cultura portuguesa. É preciso fazer um esforço muito grande, lutar muito para manter um grupo folclórico a funcionar, uma banda de música, realizar um encontro, realizar uma festa. Tudo isto é muito difícil e, de facto, eu devo dizer que eu considero, às vezes digo aqui, eu estou neste momento em Viseu, e digo a muitos amigos meus, olhem, sente-se muito mais Portugal nas nossas comunidades no estrangeiro do que aqui. A comemoração do Dia de Portugal no estrangeiro tem uma expressão que não tem em Portugal. E por isso eu devo dizer-lhe que, para mim, foi uma experiência extraordinária estes anos, estes mais de 20 anos já, que eu dediquei a esta área e continuo a dedicar, e espero que ainda temos desafios pela frente, ainda temos coisas para fazer, temos lutas ainda por levar por diante. Espero que ainda consigamos vir a ter mais alguns sucessos. E agora temos também aqui o Dr. César José Cesário, que é uma pessoa muito querida da comunidade, é ex-secretário de Estado da Imigração, e então ele vai nos dar aqui uma palavrinha. Obrigado. Eu prometo que vou falar muito pouco. Primeiro, meu caro amigo, deixe-me felicitá-lo, a si e a todos os associados, por estes 58 anos deste clube. Atingiram-nos porque trabalharam muito, senão não estavam a comemorar esta data. Eu já vi por este mundo fora clubes bem maiores que este desaparecerem, e alguns com mais de 100 anos.
E isso acontece quando efetivamente não há esse trabalho dedicado, voluntário, que aqui se vê. E eu, deixem-me que vos diga uma coisa. Eu venho a Montreal praticamente todos os anos, desde há 22 ou 23 anos. E as primeiras vezes que aqui vim, tal como outras comunidades, sempre ouvi uma coisa, quando entrava nos clubes: isto vai acabar, não tarda muito, está tudo fechado. E eu, passado estes 20 e tal anos, continuo a ver a maioria deles abertos. Atenção, não é todos, como disse há pouco, já havia alguns fechados. E, portanto, há qualquer coisa aqui que demonstra que a comunidade funciona e preserva os valores culturais portugueses e até dá lições a nós que estamos lá. Porque lá, quando há clubes desta natureza, não há convívios destes, é muito raro. Dr. José Cesário, no seu tempo a começar a atividade com as comunidades e agora, o hoje, há muitas diferenças. Acha que se avançou de alguma forma para o progressivo, para que tenhamos melhores condições fora de Portugal? Há e não há. Há mais condições, num aspecto é que os países, houve uma evolução em todos os países, há mais modernidade em todo o lado, a defesa dos direitos dos trabalhadores, por exemplo, hoje é mais salvaguardada, não é? Há mais organizações que defendem o trabalhador, que defendem a pessoa que vai desenvolver uma determinada atividade num país que é estranho, mas por outro lado também é verdade que há países em que não houve essa evolução e em que as dificuldades também aumentaram muito. Repito o que lhe disse há pouco. América Latina e África são casos delicados. Há também uma realidade, a Venezuela, quando digo a América Latina, refiro-me ao Brasil, à Venezuela, à Argentina, que são países em que temos comunidades muito fortes, não é? De facto, o caso da Venezuela é muito falado, mas não só. No Brasil temos problemas muito parecidos, não no capítulo político, mas no capítulo da insegurança e da insegurança económica. A questão da África do Sul também é uma situação delicada. Angola, Moçambique, têm problemas graves também. Há outros problemas. Hoje a imigração portuguesa tem um perfil diferente. E é vista de uma outra forma. Mas tem um perfil diferente. É bom e é um perfil que tem mudado muito. Repare bem. O ano passado, 47% dos portugueses que saíram de Portugal, que imigraram, tinham curso superior. Em 2015, quando eu saí do governo, eram só 29%. Okay? Vejam bem, estamos a falar em 7 anos. Isto quer dizer uma coisa, quer dizer que aqui, em Portugal, nestes 7 anos, perdeu-se emprego de qualidade. Não fomos capazes de criar emprego para as pessoas mais preparadas, mais formadas, mais habilitadas em termos académicos. Estamos a exportar gente preparada. Repare bem, não deixa de ser paradoxal, porque acusaram o primeiro-ministro da altura, até 2015, Passos Coelho, de apelar à imigração. E agora, da imigração dos mais formados, dos mais jovens. E agora é que imigra gente mais preparada, não é? Portanto, houve essa evolução. As pessoas que imigram têm um nível académico muito diferente. Imigra mais gente, por exemplo, para o norte da Europa. Países como a Holanda, portanto, os Países Baixos, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, têm mais imigração já do que tem, por exemplo, o Luxemburgo, que era um destino histórico, tradicional, ou a Alemanha, se quiser. Tem mais imigração que esses países. Continuamos a ter muita imigração para a França, continuamos a ter muita imigração para a Suíça, continuamos a ter muita imigração para o Reino Unido, apesar do Brexit, mas continuamos a ter muita imigração. A imigração para os países fora da Europa reduziu muito, e verdadeiramente porquê? Porque a imigração dentro da Europa no fundo, é a tal mobilidade que eu também referia no início. É muito fácil dar este passo, ir, voltar a ir, não há questões de controlos de fronteiras, não há necessidade de ter passaportes. Há um problema, por exemplo, que tem surgido nestes últimos anos, é que nós aqui há 8 anos ou 9 anos atrás tínhamos um ou outro consulado que funcionava mal. Eu neste momento acho que quase todos funcionam mal.
tirando casos honrosíssimas exceções. Temos problemas inimagináveis, o que dificulta a vida das pessoas para, sobretudo, para tirarem documentos. Então recuou-se nessa parte. Aí houve um recuo, claro. Agora, é verdade que as pessoas que imigram hoje têm outras capacidades, como eu dizia, De preparação. têm outras defesas, elas próprias, têm outro nível de conhecimentos, reclamam muito mais, por exemplo, não é? O imigrante tradicional dos anos 60 ou dos anos 70 nunca reclamava, comia o que lhe davam, como se diz. Agora não, as pessoas reclamam e bem, porque de facto às vezes há coisas que são inadmissíveis, não é? Nós temos de exigir dos nossos Estados, nós pagamos impostos todos, eu pago impostos aqui, quem está no estrangeiro paga impostos lá e cá. Quem é proprietário aqui de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, paga impostos. Vocês estão de visita aqui a Portugal, pagam IVA, vão comer ao restaurante, pagam IVA, vão dormir ao hotel, pagam IVA, e portanto tudo isso são impostos. E isto constitui a receita do Estado. Portanto, temos todos de exigir contrapartidas, exigir um bom serviço de saúde, exigir um bom serviço de educação, boas escolas, exigir bons serviços públicos, não é? Os serviços públicos cá, as finanças, as conservatórias e no estrangeiro, os consulados. Por isso, houve de facto evolução para melhor e em alguns casos, infelizmente, num ou noutro caso, para pior. Eu sei que o senhor é muito querido desde há muitos anos, sempre que chega ao Canadá para uma visita de trabalho e leva sempre para Portugal, ou aqui, traz notas. E quais são as notas que mais o preocupou ou que lhe dava mais desafio de dizer isto tem que ser resolvido? Olha, falámos há bocado de uma das situações, foi logo das primeiras com que foi confrontado exatamente no Canadá e exatamente em Montreal. Aquela questão da recuperação da nacionalidade por parte dos portugueses que a tinham perdido por adquirirem outra até 81. Essa foi logo das primeiras. E depois aparecem-nos todo o tipo de coisas. Desde o consulado que funciona mal, até às pessoas que querem, às vezes, têm um problema com o diploma académico, reconhecimentos de diplomas, de habilitações académicas, pessoas que têm aqui propriedades e depois têm dificuldades com registros, com coisas, as questões fiscais, que são também questões muito sérias, as questões da nacionalidade, o acesso à nacionalidade, como eu referi há pouco, evoluiu-se muito, como eu lhe disse, relativamente à recuperação da nacionalidade, relativamente ao acesso dos netos à nacionalidade portuguesa originária, relativamente aos cônjuges de portugueses, evoluiu-se. E os casais mistos? Ainda continuamos a ter problemas muito sérios, por exemplo, muitas destas pessoas têm ainda muitos processos pendentes na Conservatória dos Registros Centrais. São processos que estão ainda por decidir. Havia há pouco tempo 300 mil processos em Lisboa pendentes, o que também é prova do modo como estas coisas estão a nível dos nossos serviços públicos. Não é? Vão demorar uns anos até estes processos estarem devidamente integrados nos registros nacionais. Portanto, tudo isso são questões que nós trazemos connosco quando chegamos. O que é que não está a funcionar, Dr. Cesário? Os serviços. Há aqui duas questões. Uma questão foi a Covid. Inquestionavelmente, a Covid alterou os hábitos, acumulou serviços e o serviço que acumulado acaba por ter de ser feito mais tarde. Depois há um problema de organização. Efetivamente, têm-se vindo a ser admitidos funcionários, mas nem sempre são admitidos nos serviços mais carenciados. Não é? Isto é válido para todas as áreas. Mas permita-me, Dr. Cesário, aqui um ponto que eu aproveito para apanhar essa resposta, é que nós vamos ao consulado para tratar do cartão do cidadão. Eu chego a Portugal, vou a uma loja do cidadão e no próprio dia tenho tudo. Isso é fantástico, quer dizer que eles também trabalham bem. Depende dos casos. Se for uma loja de cidadão em Lisboa, não tem. Em Braga, sim. Pois, em Viseu também. Mas se for em Lisboa, se for no Porto, não tem. E aí é que estão os maiores problemas. Aqui dentro. Como eu lhe dizia, há um desequilíbrio muito grande. Não é? Eu fui há 3 semanas, aqui em Viseu, à loja de cidadão, para tratar do meu passaporte. E posso dizer-lhe que retirei a senha, desci um andar e no momento em que desci estava a ser chamado. Quer dizer que funciona. Funciona, perfeitamente. Agora, há muitos locais em que não funciona.
exatamente porque a organização dos serviços está pior. Eu não vou dizer que não tenha havido sempre problemas. Houve sempre problemas, ok? Simplesmente, esses problemas hoje têm uma dimensão que, em alguns casos, nunca tiveram. As repartições de finanças estão a funcionar de uma forma perfeitamente caótica. Ainda hoje é extremamente difícil conseguir um atendimento de uma repartição de finanças de um conselho mais populoso, atenção. É extremamente difícil. Dr. Cesário, também podemos dizer que a saúde, há pessoas que saem do Canadá e querem ser assistidas em Portugal e estão sempre com receio, como é que eu faço se eu necessito de uma urgência no hospital? Tenho o registro do cartão de cidadão, isso é uma prova que é português. Nem precisa de ser português. Então como é que funciona? Qualquer cidadão em Portugal que tenha um problema grave vai a uma urgência de um hospital e é atendido. Pode demorar mais ou pode demorar menos. Há urgências que funcionam melhor, outras pior. Há momentos, há picos de trabalho. Por exemplo, agora estamos a atravessar uma fase muito difícil. Não é? Esta fase do verão é muito complicada. Porquê? Porque há médicos e há enfermeiros de férias, reduz a capacidade de atendimento e aumenta a procura. Porque há mais estrangeiros em Portugal, há mais imigrantes em Portugal, portanto há mais população em Portugal, sobretudo nas zonas de férias. E há os tais médicos que vêm de outros países para socorrer Portugal. Sim, mas porque os nossos saíram. Independentemente disso. Não é? Isso é verdade. Agora, independentemente disso, há os nossos que pertencem àquele serviço, mas que estão de férias. Também. Para, está a ver? Depois, há os que saíram de Portugal. Eu dizia-lhe há pouco que 47% dos que emigraram, dos portugueses que emigraram no ano passado, tinham cursos superiores. Não é? E entre eles há médicos, há enfermeiros, há engenheiros, há arquitetos, há muita gente dessas, que evidentemente faz falta cá. Agora, vamos ser realistas, há coisas que são fáceis de resolver, outras são difíceis de resolver. Eu não estou aqui, não venho dizer que é tudo fácil de resolver, não é. Agora, há reformas a fazer, que é preciso fazer, é preciso estarmos muito conscientes que há coisas que temos de ser mais exigentes connosco próprios, o Estado tem de ser mais exigente consigo próprio para poder depois prestar mais serviços, melhores serviços. A questão dos conselhos das comunidades, que foi criado no tempo da ex-secretária de Estado, a doutora Manuela Aguiar, isso foi positivo? Criar o Conselho das Comunidades, no seu ver? Ou até que ponto isso é necessário nas comunidades? O Conselho das Comunidades é muito importante para quem governa. Para quem governa? Para quem governa. Para quem está no governo, para quem está na Assembleia da República, é muito importante porque é uma forma de nós termos acesso a mais uma fonte de informação sobre os problemas de cada comunidade. Quem está no governo tem a informação oficial, que nos chega através dos embaixadores e dos cônsules. Essa informação vale o que vale, é muito importante, mas vale o que vale. Representa uma parte importante daquilo com que nós temos de conhecer para tomar decisões. Mas depois há outra parte, que é aquela, a realidade que nos é transmitida por quem está dentro de cada comunidade. Ora, os conselheiros são membros das comunidades. São pessoas eleitas pelas comunidades. E têm que ser neutras. São pessoas que têm, sobretudo, têm de representar uma comunidade, toda ela, independentemente de terem votado neles ou não, mas, sobretudo, têm de se identificar com os problemas daquela comunidade. E eu devo dizer que a maioria dos conselheiros que eu conheço, para não dizer a quase totalidade, faz este trabalho. Não é? E, portanto, eu diria, essa fonte é muito importante para quem governa, o Conselho das Comunidades, como, deixe-me dizer-lhe, as associações também são muito importantes. Os dirigentes associativos é uma realidade, por exemplo, a que eu atribuo sempre uma importância enorme. Eu, quando visitava cada comunidade, fazia questão de visitar associações e, se possível, de reunir com os respectivos dirigentes, porque eu sabia que eles me iam transmitir problemas, que às vezes não me chegavam por outras vias. Não é? E, portanto, em suma, o Conselho das Comunidades é um órgão muito importante para quem em Lisboa tem de decidir
para transmitir o interesse, a vontade, a realidade de cada comunidade, como os conselhos consultivos das áreas consulares são muito importantes para cada cônsul, para cada chefe de posto. Bem, porque também devem transmitir os problemas, o modo como a comunidade, a respectiva comunidade, olha para o serviço consular. Os problemas que às vezes o cônsul não se apercebe. Não é? Sim, mas permita-me, Dr. Cesário, aqui um ponto que eu já fiz parte do Conselho Consultivo. Eu não aprendi nada. É um grupo de pessoas, permita-me dizer isto, é um grupo de pessoas que são escolhidas a dedo pelo cônsul, mas muitas das vezes essas pessoas nem são as indicadas para lá estar, Dr. Cesário. Acontece isso. Acontece isso. Agora, independentemente disso, conheço casos em que esse feedback, não é? Essa opinião que vem da comunidade é transmitida. Que deve ser neutro, não é verdade? O mais neutro possível. Possível, É claro. óbvio. Agora, há casos em que não, efetivamente, os resultados são poucos, eu sei disso. Agora, repare bem, por isso é que é importante termos várias coisas a funcionar. Não é? É importante termos a informação oficial, é importante termos o Conselho das Comunidades, é importante termos o Conselho Consultivo, é importante termos os dirigentes associativos, é importante termos a comunicação social. Isso é um ponto que vamos já tocar. Olha, tudo isso é importante, porque, repito-lhe, não há nenhum governante que conheça todas as realidades locais. É impossível. Porque, mesmo considerando os meios que há hoje de acesso à informação, a internet, estamos em plena sociedade de informação, as redes sociais, tudo isso, muita da informação que nos chega pelas redes sociais é deturpada. Sim, muitas vezes. Sim. Está errada. E, portanto, enganosa. Nós temos de fazer a destrinça, separar aquilo que é positivo daquilo que é negativo. Para fazermos isso, temos de ter várias fontes de informação. Em relação ao Conselheiro das Comunidades, tem que haver urgentemente o voto. Tem que haver eleições e isso não está a acontecer. Pois não. Isso é uma falha que nós apontamos ao atual governo. As últimas eleições foram feitas por mim, em finais de 2015, há 8 anos. Vai fazer 8 anos em breve. Ou seja, o mandato que era de 4 duplicou. Os socialistas têm esta coisa fantástica. Conseguiram, por milagre, transformar um mandato de 4 anos em 8 anos. Houve desculpa para isso durante o período da Covid, não há dúvida nenhuma. Nessa altura era difícil fazer as eleições. A partir daí não há desculpa. Sugeriram que a lei fosse alterada, entretanto também não apresentaram grandes propostas de alteração. A lei já está alterada, neste momento estamos a aguardar que sejam convocadas as eleições. Eu acredito que tínhamos eleições lá para o fim do ano. Lá para novembro, mais ou menos. Acredito nisso, novembro, mais tardar até início de dezembro. Mas, efetivamente, já lá vão praticamente 8 anos e é lamentável porque há conselheiros cansados, há conselheiros que já estão fartos, há outros casos em que nem sequer há conselheiros, porque outra vez não houve eleições porque não houve listas, haverá gente com certeza desta vez e, portanto, há que fazer eleições o mais rápido possível. Dr. José Cesário, há aqui outro aspecto que, em 70 anos de imigração, este ano é importantíssimo no Canadá para lembrar os pioneiros, os que chegaram em situações muito difíceis, que tiveram o mundo pela frente ao desconhecido e são aqueles que fizeram o alicerce para aquilo que há hoje. Ainda conhecemos situações onde as pessoas morrem e os corpos ficam em espera porque ou é uma questão de dinheiro ou uma questão que o governo português não resolve o envio dos corpos. Como é que se soluciona estes problemas? Depende de cada caso. Há muitos casos em que não há a ver as pessoas, há países em que o sistema funciona com naturalidade e com normalidade, portanto não há problemas de maior. Há outros em que há, efetivamente, é verdade. Por exemplo, há um alerta que eu faço sempre a quem vai trabalhar para o estrangeiro: devem ir com seguros, sempre. Ou registar-se no consulado. No mínimo seguro. A pessoa tem de levar um seguro. Seguro para acidentes de trabalho, um seguro no caso de falecer
não apenas para a questão do funeral, mas também até por causa das famílias, não é? Há muita gente que continua a sair sem seguro nenhum. Até, repara, não precisamos falar de imigrantes, basta falar do que se passa com turistas. Quantas vezes acontece um turista morrer? Quantas vezes acontece um turista ter um acidente grave? Não é? E depois há aqui Del Rey que é preciso resolver o problema e às vezes não há forma de o resolver, não é fácil resolvê-lo, até porque ainda quando há lá um serviço consular próximo, ainda há forma de ajudar, mas há muitos países em que não há. Que é mais complicado Nós que o Canadá. Já tivemos problemas gravíssimos, por exemplo, na Indonésia, em ilhas, a Indonésia tem milhares de ilhas, e já temos problemas em locais em que estão a milhares de quilómetros do posto consular, não é? E não há sequer um cônsul honorário, não há nada. Portanto, é fundamental que haja um seguro de saúde, um seguro de acidentes, exatamente para que a pessoa possa ser atendida num hospital, não ter de pagar, às vezes, milhares e milhares de euros ou de dólares, e, portanto, há que acautelar isto tudo. Por isso, como lhe digo, há situações muito diferentes. O que o regulamento consular estipula é que o Estado deve apoiar e só paga quando a pessoa não tem recursos. É o que estipula a lei. Portanto, se a pessoa não tiver recursos nenhuns, o Estado tem, como se diz, de se chegar à frente. Se a pessoa ou os familiares diretos tiverem recursos, o Estado pode adiantar dinheiro, mas tem de ser depois ressarcido. Portanto, isto é o que a lei estipula, quanto a isto não há qualquer espécie de dúvidas. As coisas têm funcionado, mas eu já admito que haja, às vezes, problemas sérios. Eu já fui confrontado com várias questões em vários países, mas quase tudo questões desse género. Em alguns casos têm a ver com falecimentos, mas muitas vezes têm a ver com acidentes. Muitas vezes. Dr. Cesário, ainda em relação ao seu conhecimento das comunidades no Norte da América, desde Toronto, onde é muito acarinhada, na Casa das Beiras, em Montreal, gostamos sempre que chegue e que possamos dar um abraço. Nos Estados Unidos certamente será da mesma forma. Qual foi o momento que mais o marcou e que guarda sempre no seu espaço espiritual aquilo que o mais sensibilizou? E os grandes eventos. É? Bem, positivamente, não é? Os grandes eventos. Eu tenho estado presente em alguns eventos, Dias de Portugal, comemorações do Dia de Portugal, no caso do Canadá, a comemoração dos 50 anos da imigração portuguesa para o Canadá, em 2003. Em Montreal? Estive em todos, estive em Toronto, estive em Montreal, estive em Halifax, estive em Winnipeg, não estive. Estive na Colômbia Britânica, estive nessa altura em eventos fantásticos. Depois, sob o ponto de vista negativo, tem os dramas. Sim, mas aponta alguma coisa que as pessoas compreendam lá em casa, o que é que o senhor percebeu e que os governantes deveriam de estar atentos? Eu vou-lhe dar um exemplo de uma situação com que me confrontei no Peru. Okay? No Peru, em 2014, ou 2013 ou 2014, nós tínhamos mais de 60 portugueses que tinham estado detidos, eram correios da droga, tinham estado detidos, quase todos jovens, e foram libertados, mas não podiam sair do país, chamado liberdade condicional. Não podiam sair do país, tinham os passaportes apreendidos. Também não podiam trabalhar, porque ninguém dá trabalho a um recluso. Isto nem no Peru, nem no Canadá, nem em nenhum país. É muito menos estrangeiro. E a questão que se colocava, num país em que não há segurança social, vivem de quê? Como é que comem? Só se forem roubar. E, portanto, foi preciso encontrar uma forma de chegar até essa gente, na certeza de que nós não temos associações no Peru. A comunidade no Peru é ínfima, são meia dúzia de pessoas. E, portanto, tivemos de encontrar uma forma de chegar a essas pessoas. E fizemos-o através da Obra Católica das Migrações, com quem sempre tivemos uma relação muito próxima. Portanto, em articulação direta com a Igreja. E, portanto, essas são as tais situações com que
às vezes nos confrontamos situações tremendamente difíceis. E o caso da Venezuela, a fome, a falta de medicação, A Venezuela, com portugueses aconteceu? muito, imenso. Embora os casos mais graves são os casos dos assassinatos, são os casos dos roubos, os casos dos raptos, dos sequestros. Na Venezuela e na África do Sul fui confrontado com muitas coisas dessas. Na Venezuela tive um caso não me esqueço também, foi para aí em 2004, se não estou em erro, duas gêmeas portuguesas, duas irmãs, acho que eram gêmeas, de origem madeirense, foram sequestradas e que nós tínhamos a informação que poderia haver em determinados círculos, poderia haver ligações aos sequestradores. Nós, em algumas embaixadas, temos polícias que recolhem informações e que nos dão informações, e temos pessoas que trabalham com alguns serviços de informações portugueses, tem alguma eficácia, devo dizer. E eu tive de me deslocar à Venezuela, falei na altura com as autoridades, transmiti-lhes o nosso profundo incómodo e a nossa profunda preocupação pelo modo como as coisas tinham acontecido, e a verdade é que as irmãs acabaram por ser libertadas passado algum tempo. Apareceram. E tive casos. É um caso para mim muito impressionante. É quando visito em Benoni, ao lado de Joanesburgo, o monumento que existe ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, o monumento aos portugueses assassinados na África do Sul, que já neste momento são perto de 500, assassinados, portanto, fundamentalmente a partir de 2000, a fim da década de 90, e que estão lá os nomes todos, numa sala, num monumento que foi erguido pela comunidade, e estão lá os nomes todos. E periodicamente há encontros lá de familiares. Eu estive lá várias vezes com o padre Carlos Gabriel, que já não está lá, neste momento já está em Portugal, mas estive lá várias vezes com ele, com várias pessoas da comunidade, e efetivamente é chocante, porque ali nós percebemos que aquela gente, quase todos pequenos comerciantes, com pequenos negócios, muito expostos a uma realidade extremamente difícil, extremamente complexa, que é uma realidade que está em contacto permanente com bairros muito degradados e, portanto, gente que sofreu imenso e continua a sofrer imenso. Para terminar o nosso encontro, o ponto da comunicação social, para quando é que o Governo, ou para quando é que haverá uma decisão de apoiar a comunicação social no estrangeiro em termos de publicidade, chegar? Porque nós vivemos sem ajudas. A comunicação social consegue fazer um trabalho a seu cargo, à sua responsabilidade, sem haver fundos. E isto fala-se de Portugal, continua-se a falar de Portugal. Montreal Magazines existe há 20 anos. E temos sobrevivido. Nunca contámos com nenhum apoio. Espero futuramente que isso possa acontecer. Olha, eu não posso dizer, não imagino quando é que isso poderá acontecer. Não tenho informação, confesso. Espero que venham a ter acesso a essa publicidade institucional. Agora, há uma coisa que eu sei, efetivamente, infelizmente, nestes últimos anos, desapareceram imensos órgãos da comunicação social. Imensos. Também no Canadá, mas sobretudo na Europa. E na África do Sul? Sim, mas na Europa, neste momento, não resta praticamente. Pouco existe. Muito pouco. E editados então em papel, é capaz de haver um ou dois. Não é? O século de Joanesburgo já fechou também. Já acabou. Portanto, a situação é delicada, é difícil, e quando um órgão da comunicação social desaparece, é menos um fator, para já uma fonte de informação, segundo, um fator de ligação daquela comunidade a Portugal. Portanto, eu espero que venhamos a ter novidades em breve, é a única coisa que lhe posso dizer.
Dr. Cessário, quero agradecer o seu tempo. Se quiser aproveitar as últimas palavras nestas celebrações dos 70 anos, é por isso que viemos encontrá-lo aqui nesta bonita cidade, em Viseu, num espaço tranquilo, um parque apetitoso que dá vontade de estar assentados, mas também recordar a sua vivência na comunidade. Olha, eu o que posso dizer é aos portugueses que estão no Canadá em geral, neste caso mais concreto no Quebec, em Montreal, é que tenho muitas saudades vossas, espero lá voltar, com certeza não demorará muito tempo, temos ainda muito para fazer, acho que há muitas atividades para levar a efeito no futuro, muitas coisas para dinamizar e sobretudo garantir uma proximidade maior entre nós, até porque, como eu comecei por dizer, hoje há um grande orgulho em Portugal, em sermos portugueses, e portanto faz todo sentido que as autoridades portuguesas se mantenham próximas dos seus concidadãos, neste caso que estão no estrangeiro, e também com os que estão cá, não é? Até porque isto funciona tudo em harmónia. As coisas funcionam muito melhor se estivermos todos mais próximos uns dos outros. Os que estão cá, os que estão fora e, naturalmente, quem tem as responsabilidades de coordenar, de dirigir os serviços, que são responsabilidades que nunca são definitivas, mas que no momento em que são exercidas têm de ser exercidas com eficácia. Muitas felicidades, obrigado. Obrigado eu é que vos agradeço muito. É um muito obrigado. gosto. Olá a todos, estamos na APC, este lugar tão português e acolhedor. Hoje recebemos de Portugal o Dr. José Cesário, candidato a deputado para a Assembleia da República pelo partido PSD, não é verdade, Dr. Cesário? Partido Social Democrata, que nestas eleições está a integrar a Aliança Democrática, uma coligação que inclui o PSD, o CDS e o PPM. Muito bem, Dr. Cesário está em digressão. Estou a fazer uma digressão por vários países, comecei em Macau, depois estive em várias cidades do Brasil, agora estou aqui no Canadá, já vim de Toronto e a partir de amanhã estarei nos Estados Unidos, em algumas cidades também dos Estados Unidos da América. Muito bem. Qual é o intuito, na verdade, esta passagem em Montreal? Porque percebemos hoje esta conversação, um diálogo no Café Central, de perto vimos esse interesse. A que se refere este interesse? Vamos ter eleições legislativas, eleições para a Assembleia da República em Portugal, no dia 10 de março. Evidentemente que os portugueses que estão espalhados pelo mundo também votam. E neste momento eu serei candidato a liderar esta lista da Aliança Democrática por este círculo de fora da Europa. E, portanto, a minha presença desta vez tem a ver exatamente com essa minha candidatura. Interrompi a minha vida política nos últimos 2 anos, mas neste momento proponho-me renovar essa prestação. Se tiver a confiança das pessoas, voltarei a ser deputado para representar os portugueses daqui, de fora da Europa, no Parlamento português. Onde teve já uma missão e também foi secretário de Estado das Comunidades, aqui um conhecimento bastante acentuado para que as pessoas possam acreditar de novo e ver respostas para as suas necessidades. Essa é a minha função. Eu espero poder desenvolver um programa que é baseado na experiência que temos, o trabalho que fizemos em governos anteriores, como secretário de Estado, como deputado, e poder desenvolver essa experiência, levando por diante ações que naturalmente sejam positivas para os portugueses que estão espalhados por este mundo fora. Sei que os problemas são muitos, as pessoas são confrontadas com questões do funcionamento dos consulados, as questões das dificuldades de acesso aos cursos de português para os filhos, muitas pessoas esbarram no dia-a-dia da burocracia, que é tremenda, o acesso às nacionalidades, etc. E, portanto, eu que me proponho é tentar corrigir, ajudar a corrigir alguns desses problemas. Exatamente, mas há sempre um que é o foco da sua candidatura, que se interessa mais. Podemos saber se tem alguma
alguma parte que interessa aos portugueses a residir fora de Portugal? Bem, tudo aquilo que referi são com matérias sérias para todos eles, mas há uma questão imediata, e essa questão imediata, no caso de virmos a ser governo, é a que se prende exatamente com a necessidade de reorganizar os nossos serviços consulares. Neste momento, a generalidade das pessoas não consegue ter acesso a um simples agendamento de um cartão de cidadão, de um passaporte. Isto é uma situação absolutamente inaceitável e, portanto, a minha primeira prioridade, no caso de sermos governo, é tentar ajudar a corrigir uma parte destes problemas. O que é que está mal e que o Dr. Cesário acha que deveria ser feito de uma outra maneira? O governo de António Costa, para a frente, sentiu-se um bocadinho cansado. Sim, houve falta de coordenação política. Neste caso concreto, o que está mal, relativamente à questão que estávamos a falar dos consulados, por exemplo, é o agendamento. É o agendamento centralizado em Portugal que não funciona, o agendamento online, a que as pessoas não conseguem ter acesso. Isto só se verifica por um motivo. Os políticos, os secretários de Estado, sobretudo depois do Dr. José Luís Carneiro, nós deixámos de ter secretário de Estado das Comunidades. Na prática, as pessoas deixaram de coordenar politicamente a ação dos técnicos. Os técnicos ficaram completamente em roda livre e as medidas que foram adotadas, que foram introduzidas no sistema, fracassaram todas. Fracassou o e-Consul, fracassou o agendamento online, fracassaram os espaços de cidadão, fracassou o consulado virtual e, portanto, gastaram-se rios de dinheiro sem resultados. Esperemos vir a conseguir corrigir uma parte destas situações. Deixe-me que lhe diga que o que se passa nesta área da administração, relativamente aos consulados, passa-se em muitas outras em Portugal. Se nós formos à Segurança Social, se nós formos a uma repartição de finanças, se nós formos a algumas lojas de cidadão, sobretudo dos grandes centros, nós vamos encontrar exatamente os mesmos problemas. Ou seja, a administração paralisada por falta de coordenação política. O governo socialista falhou totalmente, sobretudo desde o momento em que o Dr. António Costa começou a sonhar em ir para Bruxelas. Quais são as perguntas mais pertinentes que as pessoas fazem ao Dr. Cesário quando as encontra? Bem, as pessoas perguntam-me tudo, não é? Desde os problemas fiscais, os problemas da educação dos filhos, como é que alguns que querem regressar a Portugal, como é que vão de fazer, o acesso à administração, as dificuldades que têm quando vão a uma repartição de finanças, quando vão a uma Câmara Municipal, e neste caso concreto que eu lhe falava, é permanentemente a questão dos consulados, que está em todas as conversas. Eu, esta volta que dei, ficou muito claro que desde Macau, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, Toronto e mais não sei quantas cidades onde eu tinha estado antes, todas as pessoas me falam na mesma coisa. As coisas não funcionam, é preciso mudá-las rapidamente, o atual governo não consegue mudá-las, é preciso mudar de governo. Então, quais são os conselhos que o Dr. Cesário quer deixar hoje? Porque esta visita é de interesse do PSD trazer resposta. Não, o que eu peço às pessoas é que, em primeiro lugar, independentemente da opção política de cada um, que votem. Que é preciso que as comunidades se façam sentir o seu peso, a sua força, a sua dimensão, a sua importância, a capacidade de participação dos portugueses da diáspora. Ora bem, normalmente votam pouco, é preciso que votem mais. E depois, já agora, olha, agradeço muito se votarem em nós, é evidente, é óbvio que respeito todos, se for eleito trabalharei com todos, independentemente da posição política que tenham, mas é evidente que espero, para ser eleito, contar com o voto da maioria. Dr. Cesário, sabemos que o senhor sempre teve interesse nas comunidades, fora da Europa, sempre implicado, sempre com o ouvido atento para as necessidades. A que é que se deve essa fidelidade? Eu gosto muito das comunidades. Nunca os escondi, desde que fui deputado por Viseu até mais ou menos até 2005, eu dediquei uma boa parte do meu tempo ao trabalho com os portugueses que estão fora de Portugal.
são matérias que acompanho há praticamente 25 anos. E é evidente que é uma área muito específica, porque são problemas muito concretos, diferentes em parte dos que eu encontro lá, embora o tipo de pessoas não são muito diferentes. Mas a verdade é que os problemas são diferentes e requerem soluções específicas, portanto requerem algum trabalho de proximidade, algum trabalho com algum pormenor, muito estudo, e portanto o que eu tenho feito nestes últimos anos é exatamente dedicar-me à análise de cada problema e às possíveis soluções para cada problema. E a verdade é esta, eu gosto muito deste tipo de contacto e deste tipo de trabalho. O trabalho com os portugueses que estão espalhados pelo mundo é uma coisa absolutamente fascinante. As pessoas sentem Portugal nestes países, sentem Portugal de uma forma impressionante, como às vezes não sentem lá. É bom dizê-lo. Portugal é mais apreciado cá fora, muitas vezes, do que lá mesmo, nós próprios lá. Por exemplo, a comemoração do Dia de Portugal faz-se cá fora de uma forma completamente diferente da que se faz lá. Com uma dedicação, com um amor a Portugal, com um carinho que lá não existe. Isso é uma coisa admirável e, portanto, eu tenho uma verdadeira dedicação, uma verdadeira paixão pelo trabalho com as comunidades portuguesas. Professor, eu quero aproveitar então as últimas palavras para deixar dicas ou que as pessoas não esqueçam, porque é um dever, é dessa forma que podemos alcançar outras respostas. Eu apelo às pessoas para que votem, como disse há pouco, independentemente do partido, claro, se puderem votar na Aliança Democrática melhor, mas que votem. Vão receber o envelope do voto em casa. Nestas eleições o voto é pelo correio. É bom que tenham a cópia do cartão de cidadão pronta, ou do bilhete de identidade, para quem tem bilhete de identidade, que preencham o boletim de voto, que o metam dentro do envelope verde, que façam acompanhar fora do envelope verde pela cópia do cartão de cidadão, que introduzam no envelope branco já com o remetente para Portugal, que já tem o porte pago e que enviem a carta o mais tardar até ao dia 8 de março, de forma a os votos poderem ser contados e podermos vir a ter uma grande participação eleitoral destas eleições que se avizinham. Temos então de ter a sensibilidade e saber que é preciso estar registado no consulado. É preciso que a morada das pessoas esteja no cartão de cidadão, a morada real que têm cá fora. É preciso ter isso em consideração. Porque há muita gente que está fora de Portugal e que tem a morada no cartão de cidadão de lá, o que é incorreto, é bom dizê-lo. Em qualquer caso, para ir nestas eleições, só receberá o voto em casa quem tem a morada correta, portanto, não há hipótese de haver erros. Muito bem, Dr. Cessário, desejamos então a continuação de sucesso e que possa, de facto, usufruir destes momentos aqui tão portugueses, tão, como disse há bocadinho, Portugal tão longe, mas tão próximo, mais vivido fora de Portugal, que em Portugal mesmo as pessoas o fazem. Por isso, continuação de tudo bom e é sempre muito bem recebido. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo vosso trabalho, que é um trabalho muito importante também, quer para a comunidade, quer para a relação da comunidade com Portugal. Muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
graça. Rogai por nós. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso